Eu gosto de organizar por cor. Toda a minha vida é organizada por cor. Então meu armário, eu gosto. Mas eu também tenho uma organização que aqui embaixo ficam os true crimes e livros de ficção, outras coisas. E lá em cima ficam os livros que tem a ver com cinema, que tem a ver, às vezes, com séries, filmes, com coisas que eu trabalho mais, assim, coisa de roteiro. Esse livro é muito bom porque quem viu a série do Mindhunter é aquele cara. O John Douglas, ele foi perfilador do FBI, que é quem faz os perfis criminais. Então, ele conversou com vários serial killers para entender a cabeça deles, como eles pensam. Estudando, conversando com eles, ele conseguiu entender para pegar outros, né, que estavam à solta. Então ele conta histórias, ele conta entrevistas, grifadinho. Ele conta como foi conversar com eles, né, o que eles falam, que ele já passou medo algumas vezes. Então ele é bem geral, assim, fala de vários assassinos, é bem uma aula, assim. Mas ele é um ótimo para começar, assim, porque ele tem muitas histórias boas, sabe? E o companheiro dele escreveu esses 2 livros também, que é o cara que trabalhou com ele, que é o Robert Ressler. Aí ele escreveu esses 2 depois, esses são mais recentes. É uma paixão minha, é bem engraçado falar isso, né? Falar que True Crime é uma paixão. Inclusive, eu comecei tudo isso por causa de um livro, que é o Estação Carandiru, do Drauzio Varela. Que esse aqui tava na casa dos meus pais, quando eu era criança, né? E aí, sei lá, um dia desavisada eu peguei pra ler e eu achei muito interessante entender a cabeça dos prisioneiros, como funciona, porque lá dentro é uma microsociedade, né? Então, como eles funcionam lá dentro. O Dr. Drauzio Varela é inteligentíssimo, incrível, falando também das questões de saúde deles, da questão da AIDS na época, que era muito forte lá. Então, é uma aula esse livro. E eu tinha uns 13 anos quando eu li, assim, até um pouco jovem. Mas fiquei fascinada, assim. Eu já gostava de série, né, de FBI, de séries de investigação, de policial, essas coisas, filmes, né. E eu amava Prison Break também, que eu acho que veio um pouquinho depois. Mas esse livro é sensacional. Eu já li ele umas 15 vezes ao longo da vida. Os DVDs são do meu marido. Aí quando a gente mudou pra cá, eu fiz ele doar alguns, porque era muito DVD. E hoje em dia a gente quase não vê, né. Esse livro é sensacional. O BTK é um assassino, um serial killer, que ele assinava, assim, né, BTK, que era Bind, Torture, Kill. Ele é escrito por jornalistas que trabalharam, no caso, no jornal da época, que trabalharam junto com a polícia, porque eles pegaram esse cara pelo jornal. Eles começaram a postar um monte de notícias, acho que 20 ou 30 anos depois da última morte, alguma coisa assim, ou da primeira morte. E ele ficou meio lisonjeado, assim, porque começaram a falar, nunca foi pego. E começou a mandar carta pro jornal. E aí o jornal, junto com a polícia, foi trabalhando em formas de pegar ele. E aí ele mandou uma carta perguntando se eles conseguiam rastrear um disquete, na época, né? E a polícia falou, não, a gente não consegue rastrear o disquete. E aí ele foi pego por causa do disquete. Porque clicando com o lado direito e lá, propriedades, eles conseguiram ver da onde era o disquete, sei lá. Esse aí também é muito bom, De Frente com o Serial Killer, é do John Douglas também, daquele mesmo autor. O do Ted Bundy é muito bom. Esse aqui da Daniela Arbex, né, sobre a Boate Kiss, Todo Dia, Mesma Noite. Esses eu li todos, porque às vezes eu ganho, né, mas aí quando chega livro novo de True Crime eu leio rápido. Tem da Ilana Casoy também, que vocês já entrevistaram. Tá gasto esse eu li bastante. Eu acho que emprestar livro é só se você quiser dar ele. Tipo, você finge que emprestou, mas você sabe que você deu. Por exemplo, um livro que eu emprestei para uma gravação, que nunca voltou, foi o meu primeiro Harry Potter, que eu li com 11 anos. Eu emprestei porque ele era o antigo, eles queriam fazer uma cena. Eu sei com quem tá, mas assim, já era, sabe? Esse foi... Se a pessoa estiver assistindo. Por favor, me devolve, Nath. Eu acho que ela até tentou, mas aí não... sabe assim, não deu certo. E aí realmente é um livro muito querido, porque foi, acho que um dos primeiros livros que eu li na vida, né? O meu favorito é o Cálice de Fogo, que eles fazem o torneio, eu acho mais legal, que tem mais aventura, assim, eu gosto. Ganhei em 2001, da minha tia. A assinatura de coisa de criança. Era o nome do MSN, sabe, do Mirk. Esse é um livro normal, só que capa dura, da editora Leia. E esse aqui é aqueles livros que abre e tem, sabe, que levanta assim 3D? Aquelas coisas mais diferentonas, né? Não é necessariamente pra você ler, mas é divertido, a muralha. A paixão por Game of Thrones surgiu... Foi na primeira temporada da série, eu assisti, aí eu amei. Aí eu fui ler o livro, aí eu vi que aqui no Brasil ninguém tava fazendo conteúdo de Game of Thrones. E aí eu comecei a fazer dentro do Omelete,
E daí depois, quando eu saí, aí eu chamei a Miriam pra fazer um vídeo, aí a gente fez outro vídeo, e quando viu, a gente virou uma dupla também. A Miriam Castro Mikan. Game of Thrones é muito diferente do Jogo dos Tronos, né, dos livros. Acho que no começo era uma adaptação muito fiel, assim, e muito bem feita, também sempre foi muito bem feita. Mas depois a série teve que tomar seu próprio caminho, né? Não tinha mais como fazer tudo, acompanhar tudo. Até a própria série nova da Casa do Dragão, né? Tem uma inspiração, tem umas coisas ali, mas tem coisas que não... Eles viajam e beleza. Eu acho que são obras diferentes. Esses daqui, tá vendo como eu li bastante já, tá? E tem alguns que eu ganhei depois, então são mais novinhos. Tem O Mundo de Gelo e Fogo também, esse que é da série. Esse livro da Netflix é muito bom, que é sobre o método de trabalho dentro da Netflix, tipo, a cultura da empresa. É bem interessante, tipo, é bem pra empresa mesmo, mas, por exemplo, eu vou lá e leio, sabe? Esse livrinho aqui é muito legal, que eu ganhei da Netflix, da série Dark, que ele é... como se fosse, porque na série ele anda com um livro desse, que é do Tannhaus, desse personagem, né? Aí eles me mandaram um livro de mentirinha dele, aí tem alguns personagens da série, tem algumas coisinhas da série aqui. A Netflix gringa que mandou, eu fiquei muito feliz, que eu amo. Esses aqui são os personagens de Dark, que eu ganhei. Uma seguidora que me manda. Você perguntou também se eu leio mais de um livro ao mesmo tempo. Sim, geralmente eu leio pelo menos 2 ou 3 livros. Aí eu leio um de manhã, geralmente um livro físico, pela manhã, que tá iluminado, e à noite eu leio no Kindle, no escurinho, antes de dormir. E aí geralmente é um livro de não ficção e um de ficção, pra não confundir tanta a cabeça, né? Eu não gosto de ler 2 ficções ao mesmo tempo, assim. Eu pego muito amostra no Kindle, eu acho super legal você poder ler um pouquinho e ver se realmente é legal ou se te interessa. Pego muita amostra que depois eu desencano, falo, gostei não. Aí eu ponho a data que eu comecei a ler também. É legal você ver depois quanto tempo passou. Esse do Jornal Nacional é bem legal. Tá até marcado. Eu amo marcar. Eu amo grifar livro, mas quando eu não grifo, eu marco assim alguma coisa que me interessa. E aí eu tento pegar o marcador da cor do livro também, quando dá. Bem doida. Eu não gosto de dobrar a página, que aí eu já acho uma ofensa. Mas grifar, acho que tudo bem. Eu gosto de biografia de quem eu gosto muito. Mas eu não leio, tipo, qualquer biografia. Mas essa da Viola é muito boa, ela escreve muito bem. Eu fiquei impressionada, assim. A parte da infância dela é pesada, muito bonito, assim. Ela escreve super bem. Eu leio muita coisa relacionada a bem-estar, autoajuda, né? O que chamava de autoajuda antigamente. Coisas de meditação, de estudo de religiões, coisas assim, eu gosto bastante. Tem um aqui que é bem interessante, que esse é o Pense e Enriqueça, do Napoleon Hill. Que você olha assim pra ele, até ele é dourado, assim, ele parece que é um livro sobre só dinheiro e finanças e tal. Só que ele é muito sobre você estabelecer metas, você se autoconhecer, você ver qual que é o seu objetivo de vida. Claro que isso também tem a ver com dinheiro, mas tem muita coisa interessante sobre como trabalhar melhor, como conversar com as pessoas, sei lá, questões de empatia, descobrir oportunidades. Então é um livro muito, muito interessante. Uma coisa daqui que eu brisei, assim, que ele fala para você formar um conselho de pessoas famosas na sua imaginação. Então, sei lá, escolher 10 pessoas que você admira muito na sua vida e que você gostaria de pegar conselhos deles, ou que você gostaria de ser como eles. Aí o meu, por exemplo, tem a Oprah. E você já conseguiu tem a perguntar Xuxa. pra alguma dessas pessoas que estão na sua lista? Acho que não. Ainda não? Foi ano passado que eu fiz, não conheci nenhuma delas. Mas a Xuxa Mas eu fiz o conselho, a Xuxa é mais provável. Eu fiz o conselho na minha mente de pessoas incríveis, o meu é só de mulheres. E é muito legal, porque aí ele fala pra você conversar com eles, tipo, eu tô com essa ideia, o que você acha que a Oprah responderia pra você? E aí você fica ali fazendo uma meditação sobre isso, tem umas coisas muito interessantes, assim. Tem muita gente que tem preconceito com autoajuda, essas coisas, né? Eu gosto de, sei lá, aquele 5 a.m. Club, coisas assim. Eu gosto de ler coisas que acho que me enriquecem o pensamento, sabe? Então eu não tenho preconceito, tem coisa que é ruim mesmo. Mas, em geral, eu gosto. Por exemplo, esse O Poder do Agora tem a ver com isso, de meio autoajuda, assim. Esse aqui, Fudeu Geral, é muito legal. Tem o... Não, esse é o segundo, né? Esse aqui é o primeiro. Ele tá sem capa por aí, que eu tava lendo, né? Esse livro é muito legal, porque ele é uma autoajuda diferente, né? Tem vários palavrões, várias coisas. Ele é bem engraçado. Eu gostei bastante. Tem gente que odeia esses livros, né? Depois eu descobri, quando eu fui elogiar, eu vi um monte de gente falando que não gostou.
Mas eu amei, eu achei o cara muito engraçado, sabe? E quando tem duas cores, eu fico doida. Ah, esse aqui é de meditação. Tenho 2 livros, porque eu faço meditação transcendental. É uma meditação diferente, é transcendental, você tem que fazer um curso pra poder fazer e tal. E o David Lynch conta um pouco das experiências dele meditando e pra onde a cabeça vai, e coisas que ele aprendeu na meditação. Eu acho que eu já tinha lido o livro quando eu fiz o curso, aí eu fui atrás de fazer o curso. E aí eu comprei esse livro depois, em alguma viagem, né? Ele é em inglês, que é sobre a meditação transcendental e os benefícios, que já tem estudos científicos mesmo provando os benefícios e tal pro cérebro e tal. Esse aqui é um livro que eu usei pro meu TCC, que é muito bom. É sobre escrever série, né? Que o meu TCC foi um projeto de série. Esse clássico, né? A Jornada do Escritor, do Vogler, que é com base na Jornada do Herói, né? Esse é um livro clássico. Vamos ver quando que eu li. 2015. Esse aqui é do Peter Biskind, que chama Como a Geração Sexo, Drogas e Rock and Roll Salvou Hollywood, que é sobre os cineastas dos anos 70 e conta muita fofoca boa. Esse livro é basicamente um monte de fofoca de Hollywood dos anos 70. É muito bom, muita história boa. E aí fala da amizade que eles tinham, tipo, como que foi filmar Tubarão, que foi o caos, e aí que um ia lá no set do outro, da Pitaco, sabe? O Spielberg, o George Lucas. Muito bom. Esse do Sid Field é um clássico também de roteiro. Esse aqui é maravilhoso, do McKee. Também é tudo marcado. Esse aqui é a biografia do Chaplin, muito boa. Autobiografia. Essa coleção do Silêncio dos Inocentes, do Hannibal, né? Ganhei 3, ainda não li, porque chegou recente. Você era nerdzinha? Desde sempre, então? Desde criança. Isso é desde... Só tirava 10. E a paixão por cinema também é desde... Desde os 11 anos. Eu assisti Matrix e aí eu vi os bastidores. O making-off que vinha no DVD. Tinha muito making-off naquela época. Eu não sei o que aconteceu com os making-offs, que deram uma sumida. E aí eu fiquei louca. Eu falei, nossa, é assim que eles fazem? O cara pulou da corda. Nanana. Aí eu fiquei obcecada com aquilo e falei pro meu pai, né? Não, ele é muito legal. Ele falou, se você quiser dá pra fazer isso. Você pode ser diretora. Aí eu falei, eu quero fazer isso. Aí com 11 anos eu decidi, aí ele falou, tem faculdade de cinema. Aí eu falei, é isso aí que eu vou fazer então. Não sabia nada, não sabia o que era um roteiro, o que era uma edição, né? E aí depois eu pedi uma câmera, aí eu fazia meus filmes. Aí eu comecei a entrar nesse mundo, assim, né? Mas aí eu fiz audiovisual, né? Na época o curso tinha mudado pra audiovisual, que eu fiz lá em Brasília. Aí eu mudei pra Brasília, morava em Cuiabá. Aí depois que eu mudei pra São Paulo e vim trabalhar aqui. E aqui é o meu livro. A gente escreveu que é um guia de true crime. Então a gente conta desde quando acontece o crime, por que crimes acontecem, né? Por que a gente gosta de true crime, os tipos de crime, transtornos mentais, aí perfis, sistema carcerário, tem um pouquinho de tudo.